começo perguntando a respeito da tua candidatura. Foi uma certa surpresa para todos. Eu queria saber se isso já tinha passado pela tua cabeça antes, ser candidata à presidência, ou se essa foi uma demanda, um pedido do partido, do PCdoB. Então, o meu plano, né, quando eu voltei ao Rio Grande do Sul, era concorrer a deputada estadual. Eu gosto muito de ser deputada estadual, né? Acredito que dou uma grande contribuição para o meu estado, que é o Rio Grande do Sul. Mas no decorrer do nosso 14º Congresso, meu partido ele realiza congressos de 4 em 4 anos para debater as nossas opiniões sobre o país. Nós acreditamos naquele debate que a melhor forma de apresentarmos saídas para enfrentar a crise política e econômica que o Brasil vive seria construindo uma candidatura. Depois que nós tomamos a decisão de ter, então, a pré-candidatura, o meu nome foi escolhido. Então, na verdade, foi uma decisão partidária que eu acolhi de forma muito honrada, né? Acho que aos 36 anos, desde os meus 16 anos, eu me dedico a construir o meu partido, né? Eu fiz uma escolha por um partido pequeno, um partido de ideias, né? Um partido em que as pessoas valem pelo que elas são e não pelo sobrenome que têm. Então, claro que qualquer pessoa que dedica a vida inteira, né, a uma causa só pode se sentir muito orgulhosa e honrada de poder assumir esse desafio, por mais difícil e desafiador que ele seja. Sempre que a Manuela concorre a alguma coisa, alguém vem e diz que ela é muito jovem. Eu queria saber de ti, Manuela, até quando tu vai ser muito jovem para concorrer a qualquer cargo? Então, né, eu até estava brincando que quem quiser economizar creme de rugas pode concorrer à eleição, né? Porque eu me elegi a primeira vez realmente muito jovem. Eu fui a vereadora mais jovem da história de Porto Alegre. Eu concorri com 22, me elegi com 23 anos. E sempre sempre estive entre as mais jovens dos espaços que ocupei. Vê que hoje eu tenho 36 anos e ainda sou uma das mais jovens da Assembleia, mesmo já tendo 13 anos de mandato legislativo, né? Eu acho que existem duas questões aqui. Primeiro, é que a política é feita por pessoas muito mais velhas do que eu, né? Mas o central para mim não está nisso. O central está no fato de eu ser mulher. Porque esse não é um comentário feito sobre os jovens homens que têm inserção na política, né? Os jovens, desde a minha primeira eleição eu percebi isso, sempre são tratados como prodígios, como muito capazes, como aqueles que furaram a barreira né, são bajulados pela sua pouca idade, conciliando com aquele mandato. O Rio Grande do Sul vai conhecer na próxima eleição o ex-prefeito de Pelotas, né? O Eduardo se elegeu a primeira vez depois de mim. Eu fui vereador em 2004, ele só em 2008, ele só teve um mandato de vereador e um de prefeito, né? Nunca foi deputado estadual nem federal, mas ele é tratado como a renovação da política, o jovem talentoso a promessa, e eu respeito muito, né? E acho que ele tem, nós pensamos diferente, mas ele tem de fato qualidades. Nunca ouvi falar sobre a beleza dele, né? Nunca ouvi chamá-lo de incapaz, né? Nunca ouvi ser colocado em xeque a capacidade dele, né? Exatamente. Então, assim, acho que nós temos muito que avançar com relação ao tema da participação dos jovens na política, mas sobretudo das mulheres na política. Muito tem se dito que as próximas eleições vão ser marcadas por uma polarização entre a extrema-direita, que seria o Bolsonaro, e o Lula, que muitos chamam de extrema-esquerda. Enfim. Mas a população está mais preocupada com as coisas básicas do dia a dia, que é ter uma saúde de qualidade, ter educação de qualidade, poder sair na rua sem medo da violência, coisas que não estão atreladas diretamente a essa ideologia. Eu queria saber qual a tua candidatura, como é que tu vai buscar elevar esse debate para que a gente saia dessas questões menores, questões morais, enfim, e consiga debater de fato isso que é o que mais incomoda os brasileiros. A tua pergunta, ela é a melhor resposta para ela mesma, né? Por quê? Porque para nós do PCdoB, o que está em jogo em 2018 é se nós vamos ficar fazendo um debate sobre o passado, né? Um debate polarizado pelo ódio, né? Dessa turma que organiza o medo e o ódio para ganhar voto, né? A extrema-direita que fica espezinhando, digamos assim, suscitando, aumentando, ligando fogo embaixo da água, né? Para ferver o ódio e o medo e as pessoas a partir disso ganharem e a partir disso as pessoas votarem neles, ou se nós vamos discutir o futuro, né? Eu quero discutir o futuro. Por quê? Porque o Brasil vive de fato uma grande crise econômica e política, e se nós não aproveitarmos o momento da eleição
para fazer o debate com a nossa população sobre um projeto para sairmos dessa crise, para a retomada do crescimento econômico e, na minha interpretação, para a garantia de um Estado eficiente na realização de políticas públicas que garanta direitos sociais individuais. Se nós não fizermos isso, outros farão. E os outros não têm essa resposta que tu provocas. Os outros, né, sobretudo o Alckmin, que é a verdadeira candidatura da direita, digamos assim, tem um discurso de diminuição de políticas públicas. Por quê? Porque o que a população quer? A população quer um Estado eficiente, né? Claro que quer um Estado eficiente, tem que querer. Por que ela quer um Estado eficiente? Porque ela quer saúde de qualidade, ela quer uma política pública de segurança nacional que nós não temos, né? Ela quer que existam investimentos em ensino superior, ensino técnico, ou que haja um pacto para que as nossas crianças estejam na creche e as mulheres possam ter tranquilidade, digamos assim, no ambiente de trabalho. A população quer isso. Qual é a receita dessa turma? É o fim dos investimentos nas áreas sociais. Veja a emenda constitucional 95, que congela por 20 anos os investimentos nisso. Então, nós precisamos, durante a eleição, alertar para a população isso. O que está em jogo é qual Brasil nós seremos. Nesses últimos dias foi anunciada, por exemplo, a venda da Embraer. Aí as pessoas diziam assim, mas a Embraer já é privada. Nós não estamos debatendo apenas o governo, nós estamos debatendo o Brasil, a perda de conhecimento, de capacidade, de produção tecnológica e, no fim, de empregos de qualidade aqui, né? Então, acho que a tua pergunta é exemplar. 2018 tem que ser o ano que a gente ponha isso na mesa e olhe para frente, né? Como se fosse assim, o momento de nós baixarmos as armas para que nós possamos apontá-las para o lugar mais adequado. Muito se fala em cortar gastos, diminuir a máquina pública, mas a gente sabe que só cortar, isso não vai solucionar, isso não vai fazer o país crescer. Nesse sentido, quais são as tuas propostas na área econômica? Temos é que aumentar o investimento público, né? O Brasil precisa debater mecanismos para aumentar o investimento público. Por isso que nós, do PCdoB, propomos de imediato 3 referendos revogatórios com relação a 3 questões. A emenda constitucional 95, que congela os investimentos por 20 anos, a reforma trabalhista e a alteração da TJLP. Por quê? Porque a TJLP, a taxa de juros de longo prazo, é um mecanismo que inibe a indústria nacional. E se nós não fortalecermos a nossa indústria, nós não garantiremos emprego de qualidade aqui. Nós precisamos pensar numa reforma tributária para ampliarmos os investimentos. Para mim, ela passa por cobrar impostos dos milionários brasileiros, né? Os muito ricos do Brasil não pagam impostos e os muito pobres pagam, né? Então, nós temos um sistema tributário desigual. Nós precisamos pensar se não é momento de criarmos um fundo soberano, né? A partir, inclusive, do fundo de reservas do país, para garantirmos um aporte de recursos em infraestrutura, pode ser na casa de 20 bilhões de reais, e um aporte em segurança pública. Para mim, digamos assim, a cara do que o Brasil precisa, e isso não é uma síntese de ideias, né? É de desenvolvimento e paz. Nós não temos mais condições de submetermos o nosso povo ao pânico que nós vivemos cotidianamente. Nós somos um país que perde 60 mil vidas de forma violenta por ano, sobretudo no tráfico, sobretudo jovens negros. É impossível viver em paz sabendo que tu pode enterrar o teu filho no final da noite ou que tu não consegue te deslocar para o trabalho sem medo do assalto. Então, paz, né? É impossível viver em paz sendo mulher e todos os dias calculando mentalmente a rota quando tu desce do ônibus e vai para casa para não ser estuprada. É impossível, né? Então, é impossível viver em paz sendo um negro que sabe que pode ser abordado de forma violenta pela polícia pelo simples fato de ser negro e andar de boné. Então, o que é essa paz? É nós termos investimento em uma política de segurança pública que valorize os policiais são os principais atores da segurança pública, mas que devolva legitimidade para eles nas populações mais pobres. Então, é preciso ter um plano, isso significa dinheiro, né, investimento. Mas, além disso, é preciso crescimento econômico, né, é preciso desenvolvimento e justiça social. A violência, com certeza, vai ser um dos assuntos principais das eleições. O teu nome, historicamente, é ligado aos direitos humanos, né? Aos defensores dos direitos humanos. Como é que tu pretende falar com a população sobre isso? Porque existe, hoje em dia, um certo ranço, né? Muito se diz que os defensores de direitos humanos defendem mais os bandidos do que a população, esse tipo de coisa. Como é que vai ser a conversa? Para mim, hoje, a polarização ela se dá entre quem pensa que o governo federal precisa ter uma política pública de segurança pública ou aqueles que acham que o armamento dos indivíduos resolverá o nosso problema. Eu quero ser presidente do Brasil não para colocar as responsabilidades de segurança pública em terceiros ou em indivíduos. Eu quero ser presidente do Brasil para ter uma política nacional de segurança pública que passe pela criação de um ministério, que passe por um pacto com os governadores e os prefeitos das 100
tem cidades, as áreas urbanas mais violentas, que passe pela reflexão conjunta sobre um piso nacional para as polícias militares, mas que também passe por uma política de devolução da legitimidade dessas polícias, né? E que a gente amplie o nosso conceito do que são as violências. A violência é o latrocínio, é o roubo de carro, a violência é o estupro contra a mulher, a violência doméstica, o racismo que agride, né? As mortes de jovens sem nenhuma causa nas periferias de São Paulo, um estado que ainda tem autos de resistência, que é um crime, sobretudo contra a população pobre e negra, né? Então, para mim, hoje se divide entre quem votou a favor da emenda constitucional 95 e que, portanto, impede o governo federal de aumentar investimentos em segurança durante 20 anos, ou aqueles como eu que defendem a revogação dessa medida para que nós tenhamos condições legais de fazer o aporte em segurança pública. Recentemente a gente entrevistou o ministro, ex-ministro, ex-governador Tarcísio Genro, e ele citou o teu nome, saudou a tua candidatura e disse que a esquerda precisa se renovar, colocar novos nomes, né, na linha de frente. Por outro lado, setores do PT criticaram, não só do PT, né, a tua candidatura, dizendo que vai dividir os votos da esquerda, pulverizar os votos. Como é que tu encara essas críticas? A esquerda não é uma massa uniforme, né? Nós temos opiniões diferentes sobre determinadas situações e temos opiniões comuns. Eu acho que o primeiro turno da eleição é o momento de nós falarmos sobre as nossas opiniões comuns e nós devemos construir uma espécie de programa mínimo, né, para o enfrentamento da crise a partir de um projeto nacional de desenvolvimento, ou seja, um projeto de desenvolvimento do Brasil, de resgate da soberania, de combate a esse neocolonialismo, né, essa venda. Hoje chega-se aqui e se ganha isenção para explorar o petróleo brasileiro, os ativos do nosso futuro, aquilo que podia garantir a educação das próximas gerações de brasileiros, as creches, para que as mães trabalhem em paz. Então, nós temos que construir um programa mínimo, né, entre a esquerda, mas também temos que trabalhar com as diferenças que nós temos. Então, eu particularmente represento um partido que tem 95 anos e que em todas as últimas eleições colocou a unidade no centro do processo de construção. Então, nós achamos que a nossa candidatura agora, depois que houve o golpe, que houve o impeachment, que um novo ciclo político é aberto, nós achamos que a nossa candidatura é absolutamente legítima. As vozes que questionam isso são absolutamente periféricas, né? Acho que todos conseguem compreender a legitimidade de um partido de 95 anos que reivindica o socialismo como bandeira da esperança, digamos assim, lançar uma mulher de 36 anos sem nenhum parente importante à presidência da República. Antes de encerrar, eu preciso tocar no assunto Lava Jato. Teu nome chegou a ser citado numa das delações da Odebrecht. O ex-presidente Lula será julgado em tempo recorde, agora em janeiro. Como é que tu avalia? Dá pra gente já fazer um balanço do que foi a Lava Jato pro Brasil? Nunca uma coisa é apenas uma coisa, né? A Operação Lava Jato, ela tem um sentido de depurar a política e eu defendo que a gente combata a corrupção e que a gente possa ver o dinheiro público investido em políticas públicas, né? Então, esse sentido é um sentido estratégico, né? Digamos, depurar as instituições. Mas, além disso, a Operação Lava Jato, ela se perdeu a partir da atuação de alguns dos seus membros, né? O Poder Judiciário e o Ministério Público não são deuses que não podem ser questionados. Assim como eu sou política e posso ser questionada, assim como tu é jornalista e tu pode ser questionado, juízes e promotores também podem. E eles passaram a fazer o chamado direito do espetáculo, né? Eles perseguem um autor de um crime e não aos crimes, né? Veja, tu disseste, eu fui citada numa delação. Eu espero ansiosamente o encerramento da investigação no Tribunal Regional Eleitoral que me envolve. Sequer foi enviado para cá, né? Então, o meu próprio tratamento, comparado com o presidente Lula, já mostra que há um tratamento diferenciado entre brasileiros. São Paulo revela agora um dos maiores cartéis da história do país, ok? Trabalho sério, dedicado, que constatou isso. Cadê o julgamento de Alckmin? Eu participei de um debate semana passada com o Ives Gandra, um dos maiores juristas conservadores do Brasil, e ele mesmo dizia, a pressa é por causa do personagem. Quando isso acontece, todo mundo, de direita, de esquerda, de centro, que defende a democracia e as instituições, deve dizer, opa, como assim? Então significa que a justiça deixou de ser cega. Qual é o símbolo da justiça?
alguém cego que, portanto, julga todos igualmente sem saber quem é e com a balança do equilíbrio. Se a justiça tira a sua venda e começa a julgar a partir de quem é o réu, todos nós que defendemos a justiça, o Poder Judiciário e o Ministério Público temos que dizer não. Ativismo judicial, não. Para ti, o julgamento do ex-presidente Lula é político? Para mim, a peça que foi apresentada pelo juiz Sérgio Moro, ela é política, né? Basta ver que o Ministério Público pede provas, a hora que as provas são apresentadas, dispensa provas, diz que as provas não valem mais nada. Então, eu acho que todas as brasileiras e os brasileiros, gostando ou não de Lula, não se trata de gostar de Lula. Veja, eu quero ganhar do Lula no voto, né? Eu quero ganhar dele na urna. Eleição se decide na urna. Quem tem o direito de escolher é o povo, a menos que se apresentem provas. O Brasil, 40% da população carcerária brasileira não foi julgada. 40%, sobretudo de meninos negros que são envolvidos no pequeno tráfico, os aviãozinhos do tráfico, né? Então, esses meninos não foram julgados. Eu tenho pressa para julgá-los, né? Eu tenho pressa para que a gente possa ter 40% de presos ou livres, mas de acordo com o julgamento adequado. Então, o sistema judiciário brasileiro ele tem muitos acertos e muitas falhas. E nesse caso, para mim, a pressa acontece por causa da fama do réu, né? E eu repito, eu quero vencer de Lula nas urnas, no tapetão. Nem no futebol e nem na política vale a pena ganhar. Essa pergunta que eu vou fazer agora foi o Bives que me fez ontem e eu vou apenas repassar. Ah, tá, Bives. Mas é um pouquinho também é boa? A questão do machismo. Ah, ótimo, tá. É o Bives, né? É o Bives. Ele perguntou, se tu fores eleita presidente ou presidenta, Manuela, o que será o Duca Lendecker? Será um primeiro-damo, um primeiro cavalheiro? Se eu for presidente, ele continuará sendo Duca Lendecker, o homem maravilhoso que ele é, né? Que é um artista maravilhoso, mas além disso, eu gosto de falar sobre isso, porque eu cresci ouvindo aquela frase que todas as mulheres cresceram, que por trás de um grande homem sempre há uma grande mulher. E quando nós mulheres, né, temos a pretensão de desbravar um universo tão masculino como é o da política, se nós não tivermos grandes parceiros, não para trás, né, porque a gente não tem essa visão mesquinha, mas para caminhar do nosso lado, a batalha se torna muito árdua. E muitas das razões pelas quais eu consigo ocupar esse espaço com tanta tranquilidade é o fato de eu ter um homem para dividir as responsabilidades, sobretudo na criação dos nossos 2 filhos, né? Filho e enteado meu, mas que são filhos na prática, nesse processo. Então, o Duca continuará sendo Duca. O melhor homem do mundo, Bives. Me perguntaram esses dias assim, tu vai transformar o Duca no homem mais desejado do Brasil depois da eleição. Eu fiquei pensando, né? Pô, será que eu tô fazendo muita propaganda? Aí eu pensei, não, se o Duca for a referência de comportamento para os outros homens, vai valer muito a pena, porque aí eles vão ser pais maravilhosos, companheiros, vão dividir responsabilidades e vão ajudar as mulheres a serem aquilo que elas merecem ser, né? Que é qualquer coisa que elas quiserem ser.